Você se pega procrastinando demais? Você acaba deixando tudo para o final do dia e no final das contas você se sente culpada porque não fez nem metade daquilo que precisava fazer? Hoje eu vou te trazer 3 exercícios práticos para você quebrar esse ciclo de procrastinação e começar a agir agora. Se você ainda não me conhece, meu nome é Diana e eu tô aqui para te empoderar a ter uma vida mais divertida, mais leve, de um jeito que funcione para você. Então, para começar, normalmente a gente procrastina porque a gente fica esperando ter motivação para fazer determinadas coisas. Só que a motivação, ela tem 2 fatores importantes. Um deles é que ela muitas vezes só vem depois que a gente começa a fazer, depois que a gente entra em movimento para qualquer coisa que seja. E quando a gente fica esperando que a motivação chegue antes, isso está querendo dizer que você não tem motivos o suficiente para fazer aquilo. Então você quer uma grande coisa para fazer você mudar de ideia muito rapidamente. Mudar o olhar para as tarefas que você tem no dia a dia é de grande importância. Isso já vai começar a te ajudar, assim, horrores. Outra coisa que faz a gente procrastinar bastante é a gente se sentir sobrecarregada. A gente não tem muita ideia por onde começar alguma coisa e a gente vai empurrando aquilo para frente, esperando o momento ideal, esperando ter alguma ideia diferente. Daí, enquanto você se mantém perdida, sem ter ideia de como começa alguma coisa, você vai levando isso mais para frente, porque você não tem vontade de fazer. Outra coisa que faz a gente procrastinar é a falta do senso de urgência. A gente tem a ideia de que aquilo pode ficar para depois e a gente deixa para fazer no último minuto. O problema de fazer nesse último minuto é que você fica muito aflita. Você começa a criar para você uma sensação de ansiedade desnecessária. E quando você vive ansioso, ansiosa, você está liberando muito cortisol no seu organismo. Você está mandando informação para o seu corpo produzir uma quantidade muito grande de cortisol. E esse hormônio, que é o hormônio do estresse, quando ele fica muito tempo no nosso organismo ou em grande quantidade, ele faz a gente adoecer. É aquele estado de luta e fuga. Então não é interessante você se manter ansioso o tempo todo. E deixar tudo para a última hora te coloca nesse estado constantemente e você acaba nem percebendo. E quando a gente está procrastinando ou a gente tem esse hábito, né, de procrastinar o tempo todo, ou a gente começa a achar que a gente é preguiçoso, ou até isso vem de outras pessoas. Esse julgamento começa a chegar pra gente, esse apontar de dedos, quando na verdade o seu cérebro, ele tá tentando te proteger do desconforto. Tudo aquilo que a sua mente encarar como uma ameaça para você, que vai tirar ali da sua zona de conforto, que vai fazer você ter algum trabalho, vamos dizer assim, a sua mente ela pode entender isso como perigoso. Então, quer evitar de qualquer forma. O que vai ajudar, na verdade, é você começar a ter práticas no seu dia a dia para driblar a sua mente. Aí ela para de filtrar as situações e vai parar de entender aquilo como ruim para você e vai parar de evitar. Antes de eu te passar os exercícios, é importante que você comece a entender que nem tudo que você precisa fazer vai ser bom, vai ser gostoso, vai ser legal. Nem tudo vai ser tão divertido assim, né? No mundo adulto, tem coisas chatas para serem feitas, mas que elas são muito importantes. A gente ficar sempre com essa lente de que as coisas chatas eu vou deixar para depois, vai ser um pouco complicado, porque no mundo adulto a gente precisa tomar decisões, precisa ter ações que dependem da gente. E quanto mais eu tenho esse ponto de vista de que não vou dar prioridade para as coisas que eu não gosto de fazer, isso acaba sendo um pensamento imaturo. E eu sei, isso acontece muito comigo. Eu acabo passando coisas na frente que talvez não fosse tão importante quanto aquela que eu estou deixando para depois, só porque eu não gosto de fazer. Então, para começar, mude o seu ponto de vista com relação às atividades que você não curte tanto fazer. Lembra que você vai ter uma sensação tão boa, quando você conseguir concluir aquilo, é como se tirasse um peso de você. E se você tiver isso sempre na sua cabeça, vai facilitar o seu processo. O primeiro exercício que eu quero te passar é o faça agora. Isso inclui
as chamadas telefônicas, as mensagens que você deixa para depois. Sabe quando você está almoçando e alguém te liga ou alguém te manda uma mensagem e você recusa aquela ligação porque você está num momento importante? Pois é, o meu convite aqui é que você comece a inverter um pouco essa equação. Você precisa ser a coisa mais importante. E se você fica deixando as coisas para depois, você não está se priorizando. Porque imagina só, eu deixo uma mensagem para responder depois, uma ligação, um pedido para responder depois. Só aqui eu já tenho 3 coisas acumuladas para fazer. Se eu for olhar bem, isso não é muito gentil comigo, porque uma hora eu vou ter que fazer aquilo. E é onde as coisas vão se acumulando. Eu sei que vai parecer mal educado, né? Muitas vezes a gente tá lá almoçando com uma pessoa e eu tenho que pedir licença, interromper aquilo para atender uma chamada. Mas você pode atender aquela chamada e dizer, olha, agora eu tô almoçando, assim que eu puder eu te retorno. Isso já vai te trazer uma sensação de que você não tá deixando a sua vida para depois. A sua vida é prioridade. E tudo que é dito com gentileza e com cuidado funciona muito bem. Quem estiver com você vai ter que ter a clareza de que você é prioridade. Quando você faz isso, é um senso de liberdade muito grande, porque você começa a ter a sensação de que você realmente está no comando da sua vida e você escolhe a ordem que as coisas precisam acontecer. O segundo exercício é o senso de urgência artificial. Você vai começar a criar sensos de urgência, mesmo que sejam fictícios, para as tarefas que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu sou mãe de 2 crianças. O que eu faço hoje é, assim que eu recebo a solicitação da escola, pedido de material, alguma demanda que eles vão precisar de mim, eu crio na minha cabeça, independente do prazo que eu tenho que entregar, senso de urgência dentro da minha agenda, dentro das minhas possibilidades. Isso vai facilitando a sua organização. Então eu sempre coloco um prazo muito antes do que eu tenho que entregar, como se aquele que eu criei fosse o oficial. Isso vai fazer você agilizar os processos e parar de acumular, parar de deixar para fazer quando estiver perto de entregar. Muitas vezes a gente faz isso, né, de deixar para fazer lá perto de entregar, porque a gente sabe que a gente vai fazer rápido. A grande questão é que a gente não tem só aquela atividade para fazer, né? Com certeza você tem aí o seu trabalho, você tem seu relacionamento, você tem as suas coisas pessoais para fazer. Então, quanto mais coisas você for deixando para o final do prazo, vai te trazendo um peso energético mesmo, de tantas atividades que você precisa concluir, quando você pode simplesmente antecipar um pouco aquilo e já entregar. É aquela coisa de tirar da frente o quanto antes. Esse senso de urgência artificial vai ter essa função aí na sua agenda. Por último e não menos importante, é aquele levante e faça. Isso é muito simples, mas a gente acaba mesmo assim não fazendo. Eu sei que muitas vezes a gente não tem vontade, a gente tá cansado, a gente quer deixar para depois e acaba sendo até mais forte que a gente. Eu entendo perfeitamente, até porque eu já procrastinei bastante. Então, quando a gente tem essa atitude já programada, essa ideia de que não, eu vou levantar agora e eu vou fazer, porque eu sei que se eu deixar para depois eu vou acumular, vai ficando muito mais fácil. Isso aqui tem muito a ver também com a motivação que a gente fica esperando chegar. Só que a motivação, de novo, acaba sendo uma justificativa que a gente usa para fazer o que a gente não quer fazer. Quando, na verdade, se a gente só mudar o ponto de vista, sabe? De que eu não gosto de fazer isso, mas eu sei que isso aqui é importante. Então eu vou lá, vou resolver, vou fazer e pronto, acabou. Qual é o próximo? Sua rotina vai ficar mais leve, você vai parar de ficar preocupado, você vai parar de se culpar, de se cobrar. É isso que acaba deixando a gente para baixo, com a baixa autoestima, porque a gente está sempre achando que a gente está errado, né? E como seria se a gente puder evitar isso e a cada passo que a gente der, a gente conseguir comemorar mesmo, dar aquele tapinha nas costas de agradecimento, sabe? E quando a gente toma a decisão de ir lá e fazer, a gente está tirando a nossa mente da equação. Lembra que a sua mente, ela tem a função de te proteger.
Então, tudo aquilo que ela entende que vai tirar você da zona de conforto, que vai te deixar cansado, ela quer que você evite. Somente ela quer automatizar as coisas. Só que nem tudo pode ser no piloto automático, porque senão você perde a sua presença. E a presença é uma das coisas mais importantes que a gente pode usar no nosso dia a dia. E conforme você vai fazendo esses movimentos, você vai se sentindo inspirada, você vai se sentindo motivada, você vai tendo o senso de que a sua vida está andando, sabe? Isso é muito bom, isso é muito gostoso e é muito importante. Esse é um dos grandes segredos para a gente parar de procrastinar. Então, recapitulando, não deixe a sua vida para depois, resolva o máximo de coisas que você puder na hora, crie um senso de urgência artificial e levante-se e faça. Agora eu quero que você teste esses exercícios e depois volta aqui nos comentários para me contar como foi para você.